Olá pessoal, meu nome é Andrés Jimenez, sou um dos instrutores aqui do Sescom Grande Florianópolis. Estamos hoje com mais uma edição do Dica Certa, não é? Em relação ao assunto, que eu pretendo trazer para vocês hoje, é justamente sobre o acidente de trabalho, a estabilidade, em relação ao acidente de trabalho. É fundamental a gente pontuar, porque isso eu percebo que realmente traz muitas dúvidas. Em que momento que há o start da estabilidade em relação ao acidente de trabalho propriamente dito? Então há uma grande confusão em relação à emissão da CAT, em relação ao afastamento. O simples fato de se caracterizar um acidente de trabalho por si só e com a emissão da respectiva CAT já gera o direito à estabilidade. Então, consequentemente, por ter identificado essa questão, digamos que traz dúvidas em relação a esse assunto, então nós vamos abordar hoje para que não haja mais nenhum tipo de dúvida em relação a esse ponto, ok? Então nós temos ali a estabilidade provisória, de 12 meses em relação ao acidente de trabalho. Temos instituído essa estabilidade provisória por lei e a sua aplicabilidade, pessoal, ela se dá, é importante a gente compreender, a partir do momento em que ocorre a suspensão do contrato de trabalho. Ou seja, nós temos dois períodos distintos que envolvem, consequentemente, um acidente de trabalho. O primeiro momento seria a interrupção do contrato de trabalho, que ocorre justamente quando o funcionário se acidenta e há um afastamento por 15 dias ou menos, Períodos inferiores a 15 dias são considerados, então, simples interrupções do contrato de trabalho. Consequentemente, então, esta interrupção, ela obviamente impossibilita o trabalhador de prestar os seus serviços à empresa, porém, os encargos e as responsabilidades continuam da mesma forma, ou seja, o empregador continua, responsável aí por todas as obrigações envolvendo, inclusive, a parte salarial, além dos encargos trabalhistas pertinentes aí ao contrato de trabalho. Então, o ponto justamente é esse, É compreendermos quando há a interrupção e quando exatamente é que nós consideramos o início da suspensão do contrato propriamente dito. Que aí, claro, Aí, consequentemente, nós teremos o quê? A impossibilidade de continuidade, da prestação do serviço laboral, que, por sua vez, deixa de ser a cargo aí do empregador. Então, nós temos dois períodos distintos. Período de interrupção, os primeiros 15 dias. A partir do 16º dia, ocorre, em consequência, o afastamento previdenciário. E aí sim nós consideramos aí o contrato suspenso. Por que é importante a gente compreender essa divisão desses dois períodos? Porque a estabilidade da qual nós falamos, dos 12 meses em relação ao acidente de trabalho, eu percebo que há uma grande confusão. Existem muitas pessoas que pensam que o simples fato do acidente ocorrer e de nós abrirmos uma CAT, não é isso? Consequentemente ali do registro da CAT, já existe a proteção em relação à estabilidade. E não é assim, pessoal. Como é que funciona, então? Durante o período digamos que de interrupção, não há estabilidade, não há que se falar em estabilidade. É pressuposto, não é legal, para que haja o direito à estabilidade dos 12 meses em relação ao acidente de trabalho. É pressuposto legal, como eu disse, que ocorra o afastamento previdenciário. Consequentemente, a suspensão, efetivamente falando, do contrato de trabalho. A fundamentação legal, inclusive, que nós temos para isso é a súmula 378 do Tribunal Superior do Trabalho, que inclusive essa súmula nos traz 3 incisos. Quais são eles? O primeiro inciso, ele trata da legalidade, justamente da estabilidade provisória de 12 meses, quando nós tratamos aí de acidente de trabalho. Porém, o inciso 2, que é justamente este, que nos interessa, é o que traz como pressuposto legal para que ocorra o direito à estabilidade provisória dos 12 meses em relação ao acidente de trabalho. Traz como um pressuposto legal ou como uma exigência legal justamente que ocorra a suspensão do contrato de trabalho, que se consagra através do quê? Do Instituto do Afastamento Previdenciário. Então é muito importante a gente compreender, Porque muitas empresas elas acabam confundindo um pouco as coisas. Ouve-se muito falar em 12 meses de estabilidade em relação ao acidente de trabalho, porém, nós temos a situação de acidentes de trabalho que ocorrem com afastamentos de períodos inferiores a 15 dias, ou seja, não há gravidade. Consequentemente, o período necessário para tratamento é menor. E isso, obviamente, se configura como uma gravidade mínima, não é isso? Uma lesão mínima que não trará prejuízos aí futuros ao trabalhador,
via de regra, é claro, não é? Consequências, às vezes, pós-acidente, podem acabar aparecendo aí naturalmente. Mas o fato é que a legislação, ela nos traz como, digamos que, pressuposto, exigência, para que haja a estabilidade no emprego pelos 12 meses posteriores aí ao acidente de trabalho, consequentemente, tem que haver, então, a suspensão, não é, do contrato de trabalho, que se consagra, como eu disse, com o afastamento previdenciário. E ao retornar do afastamento previdenciário, aí sim é que nós damos um start a essa estabilidade. Essa súmula nos traz ainda um terceiro inciso, né? Esse terceiro inciso, inclusive, ele estende essa proteção ou esta estabilidade aí dos 12 meses pós-acidente de trabalho também aos contratos determinados. Então, consequentemente, nós sabemos, não é, que uma das modalidades de contrato determinado que nós temos é justamente o contrato de experiência. Ou seja, mesmo que o trabalhador esteja ainda, não é, cumprindo ali o contrato de experiência, esteja em período de experiência, de avaliação, não é isso? Aquele período legal de 90 dias ao máximo que a empresa tem para avaliar ali o seu futuro empregado, não é? Consequentemente, dar continuidade a esse contrato de trabalho, ele também tem essa proteção. Ou seja, caso ele sofra um acidente de trabalho, que dê ensejo aí ao afastamento previdenciário, ou seja, superior a 15 dias, consequentemente, então, ele também goza aí dessas garantias da estabilidade, ok? Então, é importante vocês guardarem esse ponto, não é? Digamos que esse contexto legal de que só há o direito à estabilidade provisória de 12 meses em caso de acidente de trabalho, quando há o pressuposto, não é, preenchido legal do que? Da suspensão de contrato, ou seja, tem que haver o afastamento, consequentemente, aí, previdenciário. O afastamento previdenciário é quem vai caracterizar o direito à estabilidade. E, consequentemente, ao retorno do afastamento previdenciário é que iniciamos a contagem aí a esse período estável do colaborador da empresa, ok? Então fiquem atentos, não é? Como eu disse, percebo que isso realmente causa bastante dúvidas. Muitas empresas aplicam o conceito de que o simples acidente com a emissão da CAT já configura o direito à estabilidade. Então é só a gente dar uma consultada aí na súmula 378 do TST, com esses incisos que eu mencionei aí, acabei também detalhando com vocês, para que a gente possa ter essa certeza de que a estabilidade se configura dentro aí dos pressupostos dessa súmula, conforme nós comentamos. Aproveito também, não é, para lembrá-los aí que nós temos um próximo encontro presencial no mês de agosto, onde nós teremos aí uma turma de departamento pessoal para iniciantes. Nós temos uma carga horária aí aproximadamente de 30 horas nesse curso, um curso bastante interessante aí, não só para quem pretende, não é, ingressar na área, mas também para quem está iniciando na área e, consequentemente, pessoas de outros setores, gestores de empresa, que tenham interesse aí, de repente, em adquirir conhecimentos a respeito das rotinas trabalhistas de um modo geral, cálculos trabalhistas de um modo geral. Então, nós abordamos aí, não é, os principais conceitos envolvendo aí as rotinas do setor, ok? Então, até a próxima e obrigado.